Bom, no vídeo de hoje quero falar aqui sobre o novo técnico do Cruzeiro, que tem algumas atualizações importantes. Inclusive, nesse momento, pode ser que ele já esteja na Toca da Raposa, que eu quero comentar aqui com vocês nesse vídeo. Além disso, sobre o técnico Pepa, que não tinha uma boa relação com o Pedro Lourenço nesses últimos meses, principalmente por conta da sequência de resultados ruins. Um dos donos do Cruzeiro era fortemente contra a manutenção do treinador. Além disso, tem também sobre atualizações. O Cruzeiro procurou o Antônio Oliveira, atualmente do Cuiabá, e o Barbieri, Rogério Ceni. Enfim, quero comentar aqui algumas das opções nesse vídeo de hoje. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News e contei com a sua ajuda para chegarmos nessa meta aqui no YouTube de 40 mil inscritos. Então quem puder deixar seu like, se inscrever, compartilhar, certamente me ajuda bastante a gente chegar aqui a esse objetivo. Antes de darmos sequência no vídeo, tem um recado aqui do Alex Dicas VIPs, novo patrocinador aqui do canal, onde por lá você vai ter todos os dias análise e sinais, tanto assim de jogos, placares exatos, escanteios, cartões amarelos, que você pode lucrar bastante. Até mostrei aqui para vocês lá no grupo VIP, ontem um resultado bem interessante, de 9 eles acertaram 6 resultados com uma excelente cotação. Então você vai ter acesso ao grupo no WhatsApp, também tem opções no Telegram, e eu vou deixar aqui o link então para vocês do Instagram deles, que você pode ir lá na página oficial e clicar no Linktree, onde vai ter vários outros links para você acessar não só o grupo no WhatsApp, o plano VIP, o plano gratuito, e que pode inclusive ter esse retorno bem interessante com resultados, que eu vou deixar então o link aqui embaixo na descrição. Por lá também você pode fazer suas apostas, tanto pela LendasBet, que você pode apostar, então é uma banca aí que te oferece as melhores dicas de apostas e também a casa aí para você começar a apostar. O link vai estar tanto aqui embaixo na descrição quanto também no primeiro comentário. Bom, quero começar falando primeiramente dessa matéria aqui, lá do Thiago Matar, da Rádio Itatiaia, onde ele trouxe a informação de que o Pepa e o Pedro Lourenço não vinham tendo uma boa relação, muito por conta do empresário estar insatisfeito dos resultados, e ele era um dos que eram contra a manutenção do técnico, onde no caso a ausência de bons resultados e intensificou as dificuldades e problemas de administração do vestiário. E, inclusive, um dos insatisfeitos com o trabalho era o Pedro Lourenço, que além de patrocinador nos últimos anos, ele virou então nos últimos meses dono do Cruzeiro. Ele tem 20% das ações da SAF e era um dos fortes lados que vinha tentando a demissão também do técnico Pepa, que acabou então acontecendo, na minha opinião, até mais cedo do que eu esperava, porque eu pensei que o Cruzeiro ia dar mais uma chance contra o Red Bull Bragantino, e aí eu já ficaria com o pé atrás, porque claramente o clima já estava desandando e o Pedro Lourenço já era um dos que observava isso de fora e não gostaria da permanência então do treinador. Bom, além disso, eu vou deixar também essa matéria do Globo Esporte, créditos lá para o blog da Raposa, onde diz o seguinte: a busca do Cruzeiro é para um técnico que se adeque ao perfil de jogo traçado pela SAF do Cruzeiro, sem abdicar do modelo de jogo desejado, mas que consiga reanimar o grupo rapidamente a voltar a vencer no Campeonato Brasileiro. Então, até além disso, trouxe também essa matéria de que o entendimento é de que nomes estrangeiros hoje estejam mais qualificados, mas que não estão descartados, por exemplo, a chegada de um treinador, no caso brasileiro. Tem algumas opções que eu quero comentar aqui também com vocês, só para dar nessa um pequeno geral do que vinha sendo comentado aí nas últimas horas. Bom, então quero falar aqui sobre um dos primeiros que foram especulados, que é a respeito do Maurício Barbieri, tá? Até fiquei um pé atrás em relação a esse nome, confesso para vocês, porque ele estava por último no Vasco, onde não conseguiu fazer um bom trabalho, tá? O técnico que é bem jovem, tem aí para você ter uma ideia, atualmente 42 anos de idade, então bem novo mesmo, e nesse ano pelo Vasco somou então 24 jogos com apenas 9 vitórias, um número realmente bem baixo, e o técnico que no ano passado já vinha de um desempenho que oscilava pelo Red Bull Bragantino, onde não tem nada a questionar do trabalho dele de 2020 e também de 2021. Só para você ter uma ideia, ele levou o Red Bull Bragantino na final da Copa Sul-Americana, que perdeu para o Atlético Paranaense, então ele poderia ter sido campeão da Sul-Americana, e além disso, levou a equipe do Red Bull para uma Libertadores. Então é inquestionável o trabalho do Barbieri lá na equipe do Red Bull, onde ele assume em 2020, fez um ótimo trabalho naquele período, 33 jogos e 12 vitórias, e 2021 então 68 jogos com 31 triunfos, e no ano passado é demitido ali meio que na metade pro final do ano, sabe? Onde já havia disputado 59
19 jogos com 20 vitórias, mas longe de ter um desempenho terrível, porque o Red Bull começou a cair bastante de desempenho e achou-se necessário essa troca depois de quase 2 anos, né, de trabalho lá no Red Bull. Enfim, ele que surge aí, que ficou mais conhecido principalmente no Flamengo, lá em 2018, onde não teve um trabalho tão ruim não, viu, pelo Flamengo em 2018, 37 jogos com 18 vitórias, teve um aproveitamento na época de mais de 53% dos pontos, depois passa pelo Goiás com um desempenho razoável, começa muito bem, mas muitos altos e baixos. Se você olha os números dele pelo Goiás mesmo, não foram ruins, 20 jogos ele venceu 14, né? Um aproveitamento aí altíssimo, passa também no América, uma passagem rápida no final de 2019, pelo CSA também muito curta a passagem em 2020, antes de assumir o Red Bull Bragantino. Enfim, acho um técnico nesse perfil de SAF ideal, porque se você for olhar um cara que já trabalhou na SAF do Red Bull, onde foi muito bem avaliado, no Flamengo naquela época quando ele era muito mais o interino, né, do que qualquer outra coisa, e agora por último no Vasco. É aquela coisa, eu não acho que é um nome bom para você trazer agora, sabe? Porque o Cruzeiro, na minha opinião, precisa de um cara que pelo menos entenda um pouco mais de futebol brasileiro e de uma certa experiência, porque se é Ramon agora, a chance de ser rebaixado é muito alta, tá? Porque é uma distância muito curta da zona. Eu acho que o Barbieri não é um nome terrível, só que é bom se você for trazer no início do ano. No início do ano, campeonato estadual, aí sim um bom projeto. Mas se for para trazer no início do próximo ano, na minha opinião, tem nomes muito melhores do que o do Barbieri. Quero saber se você concorda comigo ou não, pode deixar aqui embaixo no espaço para comentários. Bom, outro também foi o Rogério Ceni, que eu já trouxe aqui no canal, esse que segue em pauta. Eu até falei com vocês que era inevitável o Rogério Ceni não aparecer nessa lista de nomes, porque se você for analisar, é o melhor nome livre do mercado brasileiro, que está então desempregado desde quando terminou essa passagem pelo São Paulo, onde ficou também num período de um pouco mais de 2 anos, entre o meio de 2021 até esse meio agora de 2023, somou algumas boas partidas, muitos altos e baixos, assim como o Barbieri levou o São Paulo, né, no caso a uma final de Sul-Americana, perdeu no ano passado para o Independente Del Valle e nesse ano tinha alguns problemas, principalmente no vestiário. E essa é a questão que eu fico com o pé atrás do Rogério Ceni, que já teve aquela passagem em 2019, vocês sabem muito bem que o vestiário do Cruzeiro não era muito bem administrado, tudo bem que era um time que já era muito campeão, que tinha uns medalhões ali que não ajudava, mas no São Paulo ele arrumou muita confusão, no Flamengo ele ainda é um pouco querido por parte de alguns atletas, mas de outros não, então eu ficaria com o pé atrás, sinceramente, para pensar nessa volta do Rogério Ceni. Não sei, cara, já passou lá em 2019, já fica com um certo receio, não acho um nome ruim, mas essa questão dele do vestiário é algo que me preocupa bastante, e eu, sinceramente, agora, no meio do ano, não traria. Se fosse pro início do próximo ano, ajudar na montagem do elenco, ok, mas agora no meio da temporada desse jeito, com esse histórico de problemas nos vestiários, e o Cruzeiro nos últimos jogos também com boatos, né, que o vestiário tava pegando fogo, para falar o mínimo aqui, eu não acho que o Rogério Ceni seja o melhor para jogar, né, nessa fogueira, não. Bom, teve também algumas notícias de que o Antônio Oliveira, técnico do Cuiabá, foi procurado pelo Cruzeiro. Algo que eu já fiquei muito suspeito, por quê? Porque havia informado que ele tinha recusado o Cruzeiro, né? Obviamente, pode sim acontecer, o Cuiabá é atualmente o 8º colocado, mas eu fiquei bem assim, falei, cara, será mesmo que ele recusaria o Cruzeiro tão rápido assim? E o Samuel Venâncio trouxe a informação de que ele não foi procurado pelo Cruzeiro, que aí sim faz mais sentido, né? Porque não acho que é um treinador que seria esse perfil de agora, porque é um técnico que não tem muita experiência. Por quê? Ele é auxiliar técnico durante muitos anos, assume lá no Atlético Paranaense 2020 e 2021, teve um trabalho ok no Atlético Paranaense em 2021, começa bem no estadual e cai um pouco de desempenho no Brasileirão quando é demitido, fica um tempo lá no Benfica B e assume o Cuiabá em 2022, né? Faz uma boa reta final naquele período do ano e assume o Curitiba no início dessa temporada, onde disputou apenas 15 partidas e 7 vitórias e foi demitido ainda no campeonato estadual, né? Então, agora pelo Cuiabá, são números bem interessantes na Série A. O time que deu essa arrancada muito boa, né, nos últimos jogos, assumindo então a 8ª colocação, inclusive venceu o Cruzeiro em casa, né, o Cruzeiro jogando lá em Sete Lagoas, o Cuiabá do técnico Antônio Oliveira venceu. É um cara que tem características que parecem o perfil do Cruzeiro, tá? Então se chegasse não teria uma grande diferença do trabalho que vinha sendo plantado pelo Pesolano, pelo técnico Pepa, e o Antônio Oliveira então, pelo menos de acordo com o Samuel Venâncio, não foi procurado, que eu acho que não faz sentido porque é um técnico muito novo, né? Ele, só para você ter uma ideia, tem atualmente 39 anos de idade.
Bom, e para terminar aqui com vocês, notícia da manhã dessa quarta-feira de que, assim, de acordo com o Samuel Venâncio, o Paulo Autuori ganha força para assumir o time do Cruzeiro até o final do ano. Sinceramente, quando eu vi essa notícia que já tinha surgido ontem, né, na terça-feira, eu fiquei muito com o pé atrás. Por quê? O técnico atualmente de 67 anos já fez isso várias vezes, né, de assumir o papel de coordenador técnico do Cruzeiro e quando o time perdesse o treinador, ele assumisse essa função. A questão é, ele está no Cruzeiro não tem muito tempo, se eu não estiver enganado, ele tem menos de um mês que está aqui na Toca da Raposa e, na minha opinião, é um técnico que tem sim essa experiência. Por quê? Eu prefiro muito mais um Autuori chegar agora e assumir o time só até o final do ano, sem ter essa chance de, não, vai continuar pro ano que vem, não. Porque eu não acho que tem um estilo de jogo que eu gostaria de ver o Cruzeiro praticando. Mas que o Cruzeiro precisa de um técnico com uma certa experiência, isso é inevitável. Então, se não aparecer nenhuma boa oportunidade, você prefere quem, Gustavo? No caso, o Barbieri, outros nomes que foram especulados, igual o... Eu vou até tirar o Rogério Senna, o Antônio Oliveira, eu sinceramente iria muito mais no Paulo Autuori daqui para o final do ano, né? Falta poucos jogos e eu acho que ele poderia fazer essa função. Tem 67 anos e engana-se se você pensar que ele não trabalha tem tempo, né? Inclusive ele vem de um ótimo trabalho lá no Atlético Nacional da Colômbia, onde ele estava no final do ano passado e até março desse ano, tá? Onde colecionou então mais de 34 jogos e 15 vitórias pela equipe, teve um aproveitamento interessante lá pelo Atlético Nacional e ele já tinha passado lá pela equipe também em 2018 para 2019, né, no time colombiano, ficou muito tempo de auxiliar técnico do Atlético Paranaense, do Goiás, passou também no Internacional, foi aquele tanto de troca maluca, né, ele sai do Atlético, vai para o Goiás, fica no Goiás um pouco tempo e vai para o Internacional, até ir para o Atlético Nacional lá da Colômbia. Antes disso já comandou também outros clubes, principalmente o Atlético Paranaense, ótimo desempenho em 2016, com 56 jogos e 26 vitórias, vai também para o Fluminense, lá para o Ludogorets, lá da Bulgária, então passa um tempo aí por vários outros times do futebol brasileiro, tanto nessa função de treinador e também de coordenador técnico, que quando tem essa oportunidade, acaba que ele assume. Então é um nome que eu acho extremamente ruim? Não é o que eu queria, longe disso. Mas se for para não tiver nenhuma opção e tiver algumas outras opções que são mais jovens e tudo mais, eu acho que daqui para o final do ano é melhor você ir no Autuori mesmo, que pelo menos deve estar conhecendo, né, a casa e sabe dos problemas, do que um técnico muito novo ou que não tem experiência nenhuma, né, no futebol brasileiro. Eu ficaria com o pé atrás. Mas pro ano que vem, aí sim, o Cruzeiro vai ter esses 5 meses, 4 meses e meio para mapear o mercado e buscar um nome realmente bom para o início da próxima temporada, que eu quero saber o que você tem a dizer aqui embaixo nos comentários sobre o treinador. Já estava indo gravar o outro vídeo e o Paulo Autuori deu entrevista à ESPN falando o seguinte: chance zero de eu assumir o Cruzeiro, nem agora e nem daqui a pouco, nem tão pouco em outro lugar. E minha função no futebol hoje e até o fim da minha vida profissional não será mais como treinador, afirmou então o Paulo Autuori, que enfim, vamos esperar então, se tiver mais atualizações eu trago aqui para vocês, senão o Cruzeiro vai seguir aí no mercado e quem sabe nessa quarta, quinta-feira não tem uma definição, né, a respeito do novo treinador. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você quiser ver aqui sobre o Tite, será que teria alguma chance de assumir o Cruzeiro? Falei aqui sobre o Tite ontem, o Marcelo Galhardo, que na minha opinião seria um sonho, né, mas bem distante aqui da Raposa. Clica lá e confira. E o link aqui embaixo também do grupo VIP lá do Alex Dias, para você ir lá e dar uma olhada nas dicas todos os dias lá no link aqui embaixo na descrição. Valeu, galera!